Muito boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao professor Paz Ferreira e à Clotilde o convite que me foi formulado. É para mim uma grande honra estar aqui, a rever muitos amigos de há longos anos e, principalmente, ter sido obrigado a fazer aquilo que gosto, alguma pesquisa. Eu lamento que o grupo que aqui está, dos futuros senadores que irão ser empossados daqui a pouco, não seja tão exaustivo, tão completo como devia ser. Lamento essencialmente que não estejam aqui presentes aqueles que já não podem estar. Alguns dos meus amigos, maiores amigos, António Campos Laires, o José Martins Barreiros, os irmãos Corvelo, o José Maggioli, o Maggioli Carvalho de Santos e tantos outros que não estão aqui presentes e que faziam parte, seguramente, deste grupo mais alargado. Eu resolvi fazer uma intervenção diferente da habitual e escolhi aquilo que eu chamo temas fiscais diversos que podíamos considerar, dada a sessão de hoje, que era uma rapsódia fiscal. Resolvi escolher alguns temas, portanto, em vez de estar a escolher um tema específico, resolvi dar algumas pinceladas sobre alguns assuntos que acho interessantes. A pesquisa em termos históricos da fiscalidade tem sido feita por várias pessoas. O professor Albano de Santos tem feito trabalhos meritórios, o Nuno Valério também, o Pedro Lains e tantos outros, e, portanto, é uma área que começa a ter terreno para progredir e, portanto, que me entusiasma também. E o primeiro ponto que eu iria referir, não sei se está, não está a andar. Tem que ser manualmente. O primeiro tema que eu iria falar era das rebeliões fiscais, que é um tema muito caro ao Albano de Santos, mas fiz algumas inovações. Depois, uma referência a alguns tributos bizarros, uma breve referência, até porque o tema da poesia está muito presente nesta sessão, uma referência breve aos impostos na literatura portuguesa e depois, na parte mais fiscal, escolhi alguns temas que me parecem históricos e muito interessantes. O Imposto Real de Água, que foi um imposto de vida longa e muito contestado, portanto, que deu, de certo modo, esteve ligado à Guerra da Restauração. Portanto, depois, ainda ligado também à Guerra da Restauração, a célebre 10ª Militar, que terá sido eventualmente o primeiro imposto global sobre o rendimento na Europa. E quando estamos a dizer na Europa, é no mundo, porque na altura a Europa era o mundo. Depois, uma análise que eu também penso que tem alguma piada, que é a relação entre ano económico e ano civil. A seguir, alguns exemplos de normas fiscais incoerentes e contraproducentes, os erros de previsão das receitas fiscais e depois, mais recente, e que era a questão da novidade, que é a decisão do Conselho Ecofin de 20 de junho de 2014, portanto há poucos dias, relativa a situações de dupla não tributação de sociedades. Começaria por uma breve descrição de situações correlacionadas com a opressão fiscal, quer no Egito Antigo, quer depois na Idade Média. Portanto, ao longo da história verificamos que houve sempre uma ligação muito estreita entre as rebeliões e a opressão de natureza fiscal. Portanto, há uma relação estreitíssima. E sem ir mais longe, começaria talvez pela primeira revolução conhecida, que tem a ver com a Guerra Judaico-Romana do século I depois de Cristo. Depois, a seguir, a Magna Carta, que está também associada à Magna Carta, que é um aspecto extremamente inovador e positivo, mas que por trás teve uma rebelião dos barões ingleses contra o João Sem Terra e contra a opressão da natureza fiscal.
Entrando agora na parte portuguesa, uma das revoltas mais emblemáticas também foi a chamada Revolta do Manuelinho, que teve início em Évora, como todos conhecem. Depois, em termos de uma revolução que deu origem à independência dos Estados Unidos, que é o Boston Tea Party, que é o ponto de partida para a independência, a Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira, e depois o movimento pacifista de contestação de Mahatma Gandhi, que teve a ver com uma revolta relacionada com o monopólio do sal na Índia. Portanto, foi o ponto de partida. O processo foi um processo lento de revolução, mas que efetivamente depois se concretizou na independência da Índia em 1946. Portanto, este movimento iniciou-se em 1930 com uma marcha pacifista que, de certo modo, Martin Luther King, passado uns anos, veio repescar aquela ideia de manifestação pacífica, e que a marcha de Martin Luther King foi muito influenciada por Mahatma Gandhi também. Apenas uma cena do Boston Tea Party, a célebre marcha que eu há pouco referi de Mahatma Gandhi em 1930, foi praticamente de centenas de quilómetros, e contestando de uma forma pacífica a opressão através do monopólio do sal. Só para terem uma ideia, na Índia, nesse tempo, quem produzisse sal sem ser o monopólio de produção, que era inglês, quem produzisse sal e fosse apanhado a produzir sal, sofria uma pena de prisão de 6 meses. Portanto, também era produção para autoconsumo, era punida com uma pena de prisão de 6 meses. E depois há toda uma série de revoltas fiscais ao longo do tempo, que eu que passaria para não perdermos muito tempo. E um assunto que me chamou particularmente a atenção foi a importância que o sal teve, quer na economia mundial, quer em termos de rebeliões. Aquilo que é quase, ou é pouco conhecido, é que o sal, no Império Romano, estava ligado ao salário. A palavra salário deriva de sal, em que havia um pagamento que era feito em espécie, e essa remuneração é a designação de salarium. Também, só para verem a importância, a principal estrada de acesso a Roma era a chamada Via Salária. Portanto, havia a Via Ápia e a Via Salária, que era a via por onde circulava o sal que era consumido na Roma antiga. E, portanto, o sal foi sempre associado, e recuando ainda mais, o sal chegou a ser moeda de troca. Portanto, a importância do sal, quer na economia, quer nos consumos, era tão grande que o sal chegou a servir como moeda de troca. É também muito conhecido a situação da chamada Gabelle du sel. A gabela, que depois também foi traduzida para português, e gabela, na altura, significava um imposto indireto. Só que a importância, havia gabela sobre vários produtos, gabela do vinho, gabela da carne, só que a importância económica do sal na altura levou a que se passasse a associar a expressão gabela ao sal. E, portanto, a maior parte das revoluções que tiveram lugar em França durante muitos anos tiveram a ver precisamente com essa situação da tributação do sal. Como é que era feita a tributação do sal? Era diversificada, dependia das províncias, de caso para caso, mas nas regiões da chamada Grande Gabelle, aquilo que acontecia é que havia um monopólio de distribuição do sal. E as pessoas tinham que fazer o pagamento do imposto, daí que o Sérgio Vasques se considera que a Grande Gabelle, na prática, equivalia a um imposto direto, equivalia a um imposto de rendimento. As pessoas tinham que pagar um imposto e, com o montante que tinham despendido, portanto, ficavam com um crédito, que era depois consumido, que era utilizado na compra de sal, nos monopólios do governo, do reino. E, portanto, como o preço de venda chegou a atingir 20 vezes
o preço de custo do sal, aquilo que acontecia é que só uma pequena parte é que não era imposto. Portanto, na prática, as pessoas estavam a despender 20 e era como se estivessem a consumir apenas uma unidade de sal. O resto era imposto que estavam a pagar para o rei. E daí a quantidade de revoltas que surgiram em relação ao sal. Este mapa, aqui é um mapa de Necker, apresentava a distribuição da tributação, da forma de tributação, pelas diversas províncias de França. Para verem também a importância que o sal e que aquele monopólio tinha, eu há pouco referi que a cobrança chegou a atingir 20 vezes o custo do sal. Portanto, as instalações dos impostos da altura, do imposto de cobrança do sal, eram instalações suntuosas, eram de um luxo faraónico, se podemos dar a expressão. Agora começaria com uma parte mais interessante, que é os impostos bizarros. Os impostos bizarros, procurei fazer aqui uma seleção de alguns impostos bizarros. E o primeiro, pela sua curiosidade, é o imposto sobre a urina. Este imposto sobre a urina vem do século I depois de Cristo, com o imperador Vespasiano. O imperador Vespasiano resolveu lançar um imposto sobre a urina produto. Havia uma recolha da urina nos mictórios públicos e depois o produto era utilizado para fins químicos. Uma das aplicações é que a urina, com outras componentes, era utilizada para a limpeza, vejam isto, para a limpeza das togas de algodão dos senadores da altura. Portanto, não deixa de ser curioso e ligado a esta história da tributação da urina aparece aquela expressão latina pecunia non olet. O que é que significa isto? Em português significa que o dinheiro não tem cheiro. E esta expressão que utilizamos frequentemente, o dinheiro não tem cheiro, deriva daí. E como é que surge esta expressão? A expressão surge com, de certo modo, as críticas jocosas que eram feitas ao imperador Vespasiano pelo facto dele estar a cobrar imposto sobre a urina. E o filho, Tito, confrontou uma vez o pai, o imperador, com a situação. Oh pai, então, mas o dinheiro da urina, isto, e o pai deu-lhe uma moeda a cheirar, disse lá, cheira lá, e o filho lhe diz, esta moeda não tem cheiro. Portanto, o pai explicou-lhe, essa é a razão que, efetivamente, o dinheiro obtido deste comércio é um dinheiro limpo também. Portanto, o dinheiro não tem cheiro, tem a ver precisamente com esta expressão. E a ligação que existe entre o imperador Vespasiano e os mictórios públicos foi tão grande que ainda hoje, em França, a palavra Vespasienne significa urinol público, em Itália é Vespasiani e depois na Roménia há uma expressão que é Vespasienne, que tem a mesma origem no imperador Vespasiano. Sobre o imposto sobre o sal já tinha falado. O outro imposto curioso é o imposto sobre as barbas, e que curiosamente atribuem quase todos a Pedro o Grande da Rússia. Não é verdade? Já tinha surgido o imposto sobre as barbas no tempo do Henrique VIII em Inglaterra, só que a forma como foi introduzido, a forma violenta como foi introduzido por Pedro o Grande na Rússia, fez com que Pedro o Grande ficasse para sempre associado à criação do imposto sobre as barbas, que não é verdade. Um outro imposto também, que não deixa de ser curioso, é o imposto sobre as chaminés. O imposto sobre as chaminés surgiu no Reino Unido, e este imposto sobre as chaminés tinha um aspecto, num artigo recente, o professor Xavier de Basto refere precisamente a esta situação, em que obrigava uma intrusão para controlar. Para se saber quantas chaminés é que as casas tinham, tinha que o inspetor entrar em casa, devassava a casa para saber, e foi por isso que se optou mais tarde por substituir aquele imposto das chaminés por um imposto sobre as janelas, que estas eram visíveis, não era necessário entrar em casa. Mais tarde ainda, iremos ver isso no outro slide, o imposto sobre as janelas deu origem, em França, a um imposto sobre as portas e janelas,
que esse, por sua vez, tinha uma origem romana também. Já na Roma Antiga tinha havido um imposto que era sobre as portas e sobre as colunas. As casas tinham colunas, portanto a tributação era feita sobre as janelas e sobre as colunas, se não estou a erro. E depois, ainda mais curioso, e o Sérgio Vasques trata deste imposto com mais detalhe, é o imposto sobre as perucas. O imposto sobre as perucas foi introduzido na Prússia em 1698. E este imposto tinha uma liquidação muito curiosa. Era através de um selo de lacre que era posto na parte interior da peruca. Então, como é que era feito o controle? Quando o cidadão se estava a deslocar na rua, aparecia o fiscal das perucas e obrigava-o a tirar a peruca para ver se por dentro estava o selo pago. Portanto, este slide dá-nos uma ideia de como é que era o imposto sobre as barbas na Rússia, em que aquilo que acontecia é que o imposto, para quem não cortasse as barbas, que era um imposto bastante elevado, obrigava a que a pessoa tivesse que pagar um montante significativo em rublos ou moeda da altura e recebia um comprovativo que era uma moeda comprovativa, era um pagamento anual, comprovativo daquele pagamento. E a pessoa tinha que andar acompanhado daquela forma de pagamento, porque senão era presa. Portanto, aquilo que acontecia, o imposto era calculado deste modo. Depois, em termos de curiosidade também, no tempo de Pedro Grande, houve um imposto, para além do imposto sobre as barbas, foi extensível aos bigodes, aos chapéus, ao uso de botas. Para as pessoas casarem tinha que pagar um imposto, para funeral, etc. Em Portugal, houve também um imposto que não sei se todos conhecem, curiosamente, chamava-se o subsídio literário. Isto é uma designação muito curiosa para o imposto. Chamaram o imposto de subsídio literário. Este imposto foi lançado no tempo de Dom José e visava o quê? Visava, era um imposto consignado ao financiamento dos estabelecimentos de ensino. O Marquês de Pombal tinha sido o grande dinamizador da educação, mas era necessário arranjar dinheiro. E, portanto, esta receita consignada derivava essencialmente da tributação do vinho e de derivados do vinho. Portanto, a base tributária era essencialmente esta. Depois também o imposto sobre os chapéus em Inglaterra, o imposto sobre as velas em Inglaterra, o imposto sobre portas e janelas, o imposto sobre pote de peruca. Tinha surgido na Prússia o imposto sobre as perucas. Surgiu depois, em Inglaterra, o imposto sobre o pote de peruca, aquelas perucas que se vêem nos filmes, aquelas perucas brancas, eram polvilhadas e este pó era passível de tributação. No caso português, foi também curioso a licença de uso e detenção de acendedores e isqueiros. E estes slides são curiosos, em meu entender, porque mostra, no primeiro caso, o imposto sobre portas e janelas, que deu origem a falsas janelas. Aquilo que acontece em França, a consequência deste imposto é que passaram a haver casas grandes, mas com poucas janelas, com problemas de luminosidade e também de saúde daí derivadas, e janelas que eram tapadas, que eram falsas janelas. E, portanto, tem aqui também uma imagem do imposto sobre o pote de peruca. Passando agora à parte mais literária, o Vítor Hugo, no seu célebre livro Os Miseráveis, traça uma análise muito curiosa das consequências do imposto sobre as portas e janelas, as consequências familiares, as consequências em termos de saúde e, portanto, é uma análise crítica muito forte e que é particularmente relevante. Isto é só uma chamada de atenção, quanto à literatura portuguesa, há um texto de referência que é a Múmia Egípcia, do Eça de Queiroz. Portanto, em que é um clássico e que faz, de certo modo, é uma crítica implícita às alfândegas da altura,
em que, efetivamente, havia que classificar, em termos pautais, uma múmia que tinha chegado a Portugal, e, portanto, que se daria eventualmente a um museu, e esta descrição do Hesse é muito curiosa, porque revela ali várias coisas. A primeira é a burocracia existente na tributação aduaneira. E depois, a outra referência que é também curiosa é a cunha. E, portanto, a forma de resolver o assunto, portanto, que ele estava lá para ser classificado e nunca mais andava nem para diante nem para trás, e aquilo que era necessário era o empenho do Ministro da Fazenda. E aquilo que era necessário era encontrar a pessoa certa para que esse empenho tivesse lugar. Também, em termos de literatura portuguesa, só para terminar esta parte, há referências em Almeida Garré, várias, a Eça de Queiroz, e em relação a Eça de Queiroz, eu chamava a atenção que Sérgio Vasques tinha feito um livro da Almedina sobre Eça e os impostos, que trata de uma parte da vida de Eça de Queiroz, que quase ninguém sabe, que era um jornalista em início de carreira, e era um jornalista que trabalhava para um jornal de Évora, portanto, que teria a dimensão que todos nós estamos a ver na altura. Portanto, ele começou praticamente a sua atividade profissional como jovem jornalista no jornal de Évora. E depois, finalmente, tenho aqui uma referência a um antigo funcionário dos impostos, Hermínio da Cunha Marques, que publicou ano passado um livro, As Finanças que eu Vivi, e que eu recomendava muito sinceramente pelo seguinte. Este senhor trabalhou apenas em 3 distritos, a sua atividade nas finanças em 47 ou 48 anos, ele trabalhou apenas em 3 distritos. O distrito de Viseu, o distrito da Guarda e o distrito de Coimbra. E a história que ele faz, a descrição, que é uma descrição corrida da sua vida, a grande importância e o grande interesse que o livro tem é que quem lê aquele livro fica com uma ideia da mudança social que houve no Portugal, a industrialização. Quando ele fala, ele era chefe em Mangualde, quando ele fala do aparecimento da fábrica de automóveis. Portanto, nota-se ali uma evolução ao longo do tempo, e depois tem uma coisa que é ainda mais curiosa, que eu não trouxe aqui este poema dele, que tem a ver com Aristides de Sousa Mendes. Ele e o Campos Laires trabalharam na repartição, onde pertencia Aristides de Sousa Mendes quando regressou de Bordeus. E o Aristides de Sousa Mendes, há uma fotografia curiosa no livro, que eu nem queria acreditar, que era o António Campos Laires como jogador de futebol em Carregal do Sal. Portanto, havia tão pouca gente que ele fazia parte da equipe, só assim é que eu compreendo, que não estou a vê-lo com muito jeito para... E o Aristides de Sousa Mendes, de fato e gravata, que era o treinador da equipa de futebol de Carregal do Sal, onde jogavam vários funcionários da repartição. É extremamente curioso. Não sei se conseguem ver, é difícil porque está aqui com... há um poema que é muito curioso, em meu entender, que é um poema, que é este que está aqui, peço desculpa de não se conseguir ver, que tem a ver com a seguinte situação. Foi notificada uma senhora que já tinha morrido, e o que acontece com alguma frequência, e a notificação foi enviada pelo correio para a terra da sua residência. E quem responde à notificação das finanças, que tinha sido feito pelo Hermínio da Cunha Marques, é a filha daquela senhora que já tinha morrido. E então diz-lhe mais ou menos isto, eu vou ler porque tem tanta piada que eu acho que justifica que seja lido, em que dizia mais ou menos isto, em que na parte final diz que esta simples notícia não lhes cause confusão, pois é sério e sem malícia e eu dou uma solução. É conselho bem humano que serve de refrigério, venham a São Cipriano penhorarem o cemitério. Portanto, portanto, com os melhores respeitos, portanto,
Portanto, está no livro, além destes poemas, existem outros. Este achei com muita piada, que é uma notificação que tinha sido enviada. Este slide que eu tinha aqui destina-se Este slide, estive a pensar nele e peguei na história do senador que nasceu mais cedo, não digo mais idoso, mas que nasceu mais cedo, que está aqui presente, e tentei fazer uma reconstituição. Neste caso concreto, foi uma pessoa que começou a trabalhar nos impostos em 1945. Em 1945, de 45 para cá, esta pessoa, que aqui está presente, que teve um conhecimento de 40 e tal anos que trabalhou na DGCI e tem o conhecimento, agora, mesmo estando afastado da DGCI, em que continua a acompanhar aquilo que se passa. Portanto, tem um acompanhamento direto desde 45 para cá. E então eu tentei fazer o seguinte, vou tentar saber, quando ele começou a trabalhar, qual era o funcionário, podia ser o chefe ou outro funcionário, mais idoso e mais experiente que havia na repartição quando ele começou a trabalhar. E a pessoa tinha à volta de 64, 65 anos. E eu fiz a reconstituição para trás. Se aquela pessoa, portanto, com quem foi trabalhar, tivesse também entrado com a mesma idade, que neste caso concreto era 18 anos, eu pus a hipótese também, vamos supor que era 20 anos, ele tinha já um conhecimento da fiscalidade, um conhecimento direto, que iria desde 1900. Portanto, era uma pessoa que, em 1945, ele já tinha 45 anos de serviço. Portanto, já tinha apanhado a fase da monarquia e tinha apanhado também a Primeira República, porque tinha um conhecimento de uma fase de transição que pouca gente tinha. E aquilo que seria natural é que ele transmitisse a sua experiência. Eu lembro-me que, por exemplo, eu conhecia de nome o diretor Moller, sem nunca o ter visto, ele já não era vivo, pelas descrições que o Barreiros e o Campos Lares e outras pessoas faziam daquele período em que ele foi diretor-geral dos impostos. Portanto, era natural que também aqui houvesse uma transmissão de experiências. Por sua vez, este segundo funcionário tinha tido contacto quando entrou, se ele começou a trabalhar em 1900, ele foi encontrar pessoas que tinham entrado, por exemplo, em 1950, 1960, nos impostos que lhe transmitiram o ensinamento. O que é que isto significa? Significa que com 3 gerações nós podemos fazer uma cobertura praticamente total da história da DGCI. Portanto, com 3 gerações, ou mais concretamente, com uma pessoa que tem uma experiência de 70 e tal anos, direta, tem depois por trás uma experiência indireta que lhes dá quase uma cobertura integral deste período. O que significa que há aqui um desafio em termos de memória histórica a todas as pessoas que acompanharam estas fases da vida. Tenho depois aqui um slide que é extremamente conhecido, que é o Cobrador de Impostos de Peter Bruegel, que é um quadro célebre e que aparece aqui, do lado direito, uma figura, aquele que era o chefe da repartição, podemos considerar o chefe da repartição, e que todos consideram que é aqui o Henrique Moreira que está, e ao lado, mesmo ao lado do Henrique Moreira, que seria o Campos Cruz. Portanto, quem analisa o quadro diz que o Peter Bruegel tinha utilizado o Henrique Moreira e o Campos Cruz para fazer este quadro. Só para terminar, não iria perder muito tempo, mas permitia-me só chamar a atenção à importância para o real d'água. O imposto real d'água não se sabe verdadeiramente quando é que começou. Há quem considere que o início do imposto real d'água é do tempo de Dom João I, quando ele resolveu casear, urbanizar, se podemos chamar, a zona de Santa Catarina, que já não era Lisboa, portanto era arredores, portanto a zona de Santa Catarina, e portanto quando resolve casear, mandar fazer casas, urbanizar aquela região, resolveu lançar um imposto, que seria um imposto semelhante ao real d'água. Esta é uma leitura. Uma outra leitura é que teria sido mais tarde, no tempo de Dom Manuel, em que há quem considere que teria sido no tempo de Dom Manuel, ou no tempo de Dom João III.
e estas diferenças têm a ver, tanto num caso como no outro, com aquedutos, ou de Elbas ou de Évora. E, portanto, o real de água esteve sempre associado ao abastecimento de água e daí que fosse designado por real de água, que era uma espécie de imposto consignado. E era um imposto municipal. O imposto passou a ser um imposto da coroa durante a ocupação filipina. E foi precisamente o aumento do real de água que esteve por trás da revolta do Manuelinho e esteve por trás das guerras que depois se seguiram e da contestação que depois se seguiu. Referiria depois a 10ª Militar. A 10ª Militar é, efetivamente, um caso curioso da inovação. Por vezes nós esquecemos que existem inovações de natureza fiscal em que Portugal foi pioneiro. A 10ª Militar, que foi lançada por razões de financiamento da Guerra da Restauração, a 10ª Militar tinha por trás o quê? Tinha por trás a necessidade de financiar o esforço de guerra. E esta 10ª Militar foi lançada sobre todos. É talvez o primeiro caso em que a Igreja é sujeita a uma tributação em que deu origem a alguma contestação, como é evidente quando digo a Igreja e ordens militares também, em que houve depois uma nuance em termos de tributação, em que a tributação não foi igual àquela que era aplicada aos cidadãos e era um pagamento por avença. Portanto, houve aqui uma pequena nuance, mas nem a Igreja ficou afastada da tributação, o que na altura era surpreendente. Sobre o subsídio literário já falei. Agora, sobre o ano económico, coincidente ou não com o ano civil. A primeira referência que existe à coincidência entre o ano económico e o ano civil é de 1516 e vigorou até 1761. Depois, em 1761, o ano económico passou a ser de 10 de janeiro a 9 de janeiro do ano seguinte. Depois, em 1832, passou a ser desde 1 de julho até 30 de julho do ano seguinte, a meio do ano. E, finalmente, isto parece que já foi há muitos anos, só em 1935 é que voltou a ser reposto a coincidência entre o ano económico e o ano civil. Só para terminar, tenho aqui 3 histórias das incoerências de normas fiscais. E eu procurei, não por causa do professor Azevedo Pereira estar aqui, mas procurei escolher situações antigas. Portanto, nenhuma situação que está aqui tem a ver com a realidade atual. Portanto, tentei escolher situações antigas. A primeira, e que eu acho uma das mais curiosas, é um artigo chamado "Uma curiosidade do imposto complementar, menor rendimento pode implicar maior imposto", que é do José Alberto Pinheiro Pinto, e este artigo é de 1984. Em que é que consistiu esta análise? Durante muitos anos, isto é só para provar que muitas vezes aquilo que a legislação fiscal dispõe pode estar errado e ninguém nota. Portanto, aquilo que acontecia, havia uma disposição no Código de Imposto Complementar que tinha a ver com o tratamento diferente da função pública, da Imprensa Nacional Casa da Moeda e do CTT, se não estou em erro, em que havia um tratamento diferente no imposto complementar, um tratamento diferente no sentido de ser mais favorável. O que é que acontecia? Aquelas fórmulas, na altura, as tabelas não eram feitas em fórmula e as tabelas estavam erradas. E tiveram erradas desde sempre. E só se notou era na franja do salto de escalão, em que havia uma mudança de escalão. E a história é muito simples. Há um funcionário, que neste caso é uma pessoa que está viva ainda e que todos nós conhecemos, que pediu ao José Alberto Pinheiro Pinto para lhe preencher a declaração de imposto complementar. O José Alberto Pinheiro Pinto, na altura, ainda era ou tinha sido funcionário dos impostos. E o José Alberto Pinheiro Pinto preenche a declaração de imposto complementar e diz-lhe, faz-lhe as contas, olha, vais ter que pagar tanto. Passados uns dias,
esse amigo aparece a ter com o Zé Alberto e diz: esqueci-me de meter aqui 100 escudos de despesas de saúde. E ele disse: então vamos alterar a declaração e vamos meter, na altura as declarações eram em papel, vamos meter aqui 100 escudos de despesa. Quando lhe aparece a conta de imposto complementar, ele verifica, isto é o caso concreto que está publicado, verifica que tinha que pagar mais 30 contos do que na versão anterior. Portanto, o simples facto de ele ter apresentado uma dedução e, portanto, só a partir de, já no final praticamente da existência do imposto complementar, é que se veio a descobrir que esta fórmula estava errada de há muitos anos a esta parte. Uma segunda história que eu acho também curiosa é a do artigo 37, a linha B do Código da Contribuição Industrial. Esta disposição dizia mais ou menos isto: não são aceitos como custo para efeitos fiscais as remunerações pagas ou atribuídas aos gerentes, administradores, membros do Conselho Fiscal, etc., etc., num montante que ultrapasse 280 contos. 280 contos era, na altura, inicialmente tinha sido 180 e depois passou em 1982 para 280 este limite. Isto demonstra que, muitas vezes, a visão cedular, que era a visão característica na altura, fazia com que houvesse normas perfeitamente incoerentes. Aquilo que acontecia é que o Estado perdia dinheiro quando as remunerações eram pequenas. Aquilo que, se o Estado permitisse que as remunerações fossem mais elevadas, ganhava dinheiro. Porquê? Porque a tributação de imposto complementar naquela altura era de 80%. E, portanto, só a tributação de imposto complementar era 80%. Aquilo que a norma devia dizer, portanto, eu digo que a norma está errada, devia dizer assim: não se aceitam como custo para efeitos fiscais despesas, remunerações pagas, inferiores a 280. Portanto, o que se devia fomentar era aquelas que fossem superiores e não aquelas que fossem inferiores. Portanto, este é um segundo exemplo. Um terceiro, podia haver muito mais, este também é curioso e passou-se em São Tomé, em que havia um imposto de selo mínimo que equivalia a 50, meia dobra, que era DB, a dobra, que era a moeda era a moeda de São Tomé, e estes selos eram fabricados em Portugal, na Imprensa Nacional de Casa da Moeda. E o que acontece, e é curioso também, é que só a impressão do selo custava 75 cêntimos de dobra. Portanto, aquilo que a recomendação foi: acabem com a tributação porque ganham dinheiro. Portanto, era uma situação em que havia claramente uma tributação que era contraproducente. Depois, sobre os erros de previsão, não iria falar muito, portanto, tem depois os slides para ver, e ia só referir as conclusões do Conselho Ecofin de 20 de junho. Estas conclusões, que eu aqui apresento apenas em inglês, são curiosas pelo seguinte: é que, pela primeira vez, o Conselho Ecofin preocupa-se com uma situação que até aqui não existia, que é a chamada dupla não tributação. Aquilo que acontecia é que as convenções foram estabelecidas para evitar a dupla tributação e caiu-se depois no extremo, que é a dupla não tributação. E, finalmente, tardiamente, o Conselho Ecofin chama a atenção para esta situação. E, portanto, eu iria passar, só para terminar, tinha aqui exemplos sobre esta componente. Deixo-lhes também, aqui isto é um poema em inglês, que é, para mim, é um dos poemas mais interessantes sobre impostos. Há um outro que o Albano Santos cita, que é uma música dos Beatles, que é o Homem dos Impostos, o Taxman, em que tem também muita piada. Este é mais completo do que o da canção do George Harrison, mas de qualquer modo, deixo aqui só para... e para terminar, dado que estamos em cima da hora, eu não podia deixar de apresentar este slide e uma chamada de atenção. Isto passa-se num hospital, numa sala de operações, e em que está o doente que vai ser operado a protestar com o cirurgião que está a preencher a declaração de IRS. Portanto, aqui a minha recomendação é que quem se deslocar a Barcelona para ser operado, por favor, na mesa de operações, não proteste com o cirurgião por causa do preenchimento da declaração. Muito obrigado.